Graças a Deus. Hebreus capítulo 11, vamos abrir. Os irmãos que estão em pé, se vocês... Deus, de uma forma tão clara, teus propósitos, ó Pai, para o nosso viver, como indivíduo, como família, como igreja. Ajuda-nos, Senhor. Queremos não apenas ouvir a Tua palavra, queremos praticá-la, Senhor. Que nesta hora, de uma forma tão gloriosa, Tu possas vivificar cada letra, Senhor. Nós somos assim, muito alegres. Nós pulamos, saltamos, dançamos diante do Senhor. Mas durante a pregação, é tão importante todo o silêncio na casa do Senhor e toda a quietude, ninguém mais andando. Então vamos treinar. Se você perceber alguém conversando perto de você, faça assim, sem constrangimento algum, porque é tão importante que todos ouçam a palavra. A Escritura diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós queremos agradar o Senhor, queremos agradá-lo. Isaías capítulo 53 termina dizendo que o Senhor haveria de ver o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegraria. Que o ano de 99 seja um ano de fé, um ano onde você possa viver o que está escrito aqui no capítulo 11. E queremos entrar deixando o nosso coração absorver cada uma dessas palavras, dizendo assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ao fazermos esta passagem de 98 para 99, não queremos simplesmente passar ou ver o relógio passar, mas ao contrário, queremos entrar confiando, queremos crer no que está aqui. Por isso vamos ler juntos o verso primeiro. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Faça assim com seu dedo, igual do pregador, faça. Quando você faz assim, você aponta um para a pessoa, aponta um para Deus e 3 para você, não é assim? Então diga para o irmão que está ao seu lado assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Aí fora as pessoas estão entrando no ano, vestidas de branco, cheias de superstições, comendo grãozinho lá de romã, fazendo tantas de superstições e mil coisas assim. Mas essas coisas não podem trazer de forma alguma um ano feliz. Nós nem falamos só um ano feliz, falamos um ano abençoado. E aqui, dentro do seu coração, Deus tem colocado sonhos. E a própria palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Conquistas, ideais, alvos, que quando você chega no final de 98, diz: bem, eu não os consegui. Mas Deus continua tendo um propósito, um ideal. E aqui a palavra diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E é isso que nós queremos. Viver 99 com um bom testemunho. Bom testemunho da fé, bom testemunho na vida, bom testemunho de caráter, bom testemunho. Os antigos, aqueles que ficaram no ano para trás, no século atrás, não, fala também comigo. Eu quero fazer um paralelismo do ano de 98 para o 99, dizendo que o 98 ficou como os antigos. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Dê uma olhadinha para o irmão que está ao seu lado. Será que a carinha dele revela que 98 foi para ele esse ano de bom testemunho? Esse ano de vitórias? Muitas vezes o inimigo, ele começa a segredar no seu coração dizendo: olha, você foi um derrotado, você foi isso, foi aquilo outro. Nada disso.
O diabo, ele é mentiroso. Quem é derrotado? Os filhos de Deus ou ele? Ele! Por quê? Ele já foi derrotado. É esta verdade que tem que encharcar o nosso coração. Certeza. Verso 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. E a palavra diz que Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Dentro do seu coração há essa expectativa de 1000 detalhes e coisas, isso e aquilo, mas Deus pode, pela fé, chamar a realidade no seu viver. E agora nós encontramos uma série de homens que experimentaram o sentido pleno da palavra fé. E eles estão aqui como um testemunho para entrarmos em 99, nos espelhando neles também, porque começa o verso 4 dizendo: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. O primeiro exemplo de fé que encontramos é a fé que adora. É a fé que adora. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós não fomos criados para ficar careca, barrigudo, enrugado. Não, não. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E ao entrarmos em 99, queremos afirmar esta verdade. Senhor, eu fui criado para o teu louvor. Fui criado para te adorar, Senhor. E a vida só é vida quando nós estamos adorando o Senhor. Quantas vezes perdemos o enfoque do nosso existir? A adoração não é apenas quando estamos reunidos, é quando nós cantamos. Não, a adoração se traduz no dia a dia. Tudo que fazemos, devemos fazer como que para o Senhor e não para os homens. Quando você entra com seu coração agora em 99, com essa disposição dizendo: Senhor, eu quero que esta fé, a fé verdadeira, genuína, esta fé que adora, Senhor, eu quero viver assim, cada um dos dias de 99, para o louvor da tua glória. Por isso está escrito: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Sacrifício não é alguma coisa que a gente faz com um cara triste e emburrado, pelo contrário. Sacrifício não é andar com um tijolo na cabeça ou subir uma escadaria de joelhos. Na palavra, na Bíblia, sacrifício significa uma oferta. Nós não temos nada que não tenhamos recebido das mãos do Senhor. Se você recebe este ano, ou vai receber este ano pela bondade do Pai, você tem que reconhecer que cada dia, cada momento é uma dádiva do Senhor. E aqui a palavra diz, em primeiro lugar, a fé que adora. Mas aquele que adora, ele vai saber caminhar de um modo diferente. O versículo 5 diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque aparece tão pouquinho na Bíblia. Diz apenas assim: Enoque andou com Deus. Toda pessoa que é um genuíno adorador é uma pessoa que anda com Deus. E Enoque andou com Deus. Você vai andar com Deus em 99? Nessa passagem de ano, é essa proposta que tem que existir no seu coração. Senhor, eu quero andar contigo, Senhor. Senhor, eu quero firmar os meus pés em teus caminhos. Quero viver pautando minha vida pela tua palavra. E aqui diz a Escritura que Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como que agradamos a Deus? Andando com Ele.
Maneira de agradar o Senhor é andar com Ele. No verso seguinte, o versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Enoque agradou a Deus andando com Deus. Enoque andou com Deus. Nessa noite, que é uma noite quando nós começamos a fazer avaliações em nossa vida também, você andou com Deus? Andou com Deus como marido, como esposa, como filho, como empregado, como patrão, como cidadão, como estudante, como crente? Será que quando você olha para trás, você pode perceber e dizer com alegria: Senhor, eu pude andar contigo todos os dias do ano de 98? Se você não puder fazer essa afirmação, pela bondade do Pai, Ele permite que nossa vida seja realmente marcada pelos recomeços que Ele nos oferece, novas chances que Ele nos dá para começarmos a andar com Deus. Enoque andou com Deus. E você anda como Enoque andou? Diga para o seu irmão isso, ou para a sua esposa, diga para ela: Enoque andou com Deus. Eu quero andar como Enoque andou. Eu quero andar como Enoque andou. Eu quero andar por fé. Eu quero andar como ele andou. Andou agradando o Senhor. A fé que adora. Aquele que é um adorador, ele vai escolher caminhar com Deus. Mas agora no versículo 7, nós vamos encontrar a expressão que a fé, ela trabalha. A fé opera. Há exercício. E está escrito: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Enoque caminhou, Noé trabalhou. A fé de Noé foi traduzida através do seu trabalho. O Senhor mandou que ele construísse uma arca, um grande navio, numa época quando não chovia sobre a terra. Ele não entendia tantas coisas, mas ele trabalhou. A fé deve trabalhar. Por isso que a Escritura diz que a fé sem obras, ela é morta. Trabalhe a sua fé, meu irmão. Trabalhe a sua fé. Trabalhe. Existem promessas nas Escrituras, aqui semelhante à promessa que o Senhor trouxe para Noé. Noé, eu quero que você faça a arca. E Noé disse: pois não, Senhor. Ele não entendia nada. Ele sofria situações de vexame, de perseguições, de chacotas, mas ele continuou firme no seu trabalho. E diz aqui o texto: aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Eu não sei se você chega no final de 98 dizendo: toda a minha casa já está, toda a minha casa está salva, meu marido, minha esposa, meus filhos, minha casa está salva. Noé pôde dizer isto: minha casa está salva. Se nessa virada, essa aventura ainda não faz parte da sua história, meu irmão, há o exemplo aqui de Noé. Creia, mas comece a trabalhar pela salvação da sua família. Procure ser uma bênção nas mãos do Senhor. Procure ser um testemunho. Procure honrar o Senhor. Procure você, marido, ser aquele marido segundo a palavra de Deus. Ser aquela esposa segundo a palavra do Senhor. Ser aquele filho segundo a palavra do Senhor. Comece a cuidar da sua casa. Comece a cuidar da sua casa. Noé estava ali. Ele estava construindo a salvação para os outros, mas estava envolvendo
a salvação da sua casa. Quando olhamos agora o versículo 8, versículo 9, o versículo 10, nós vamos encontrar a obediência da fé. Abraão é esse exemplo e diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. A palavra-chave na história de Abraão. E Abraão é chamado o pai da fé, mas eu posso dizer mais, ele é o pai da obediência. Pela fé, ele obedeceu. O nível de obediência, você vai ver Jesus algumas vezes nas Escrituras falando: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? No final do ano agora, quando você começa a pesar algumas coisas, o nível de obediência, mas aquela obediência com alegria, não aquela obediência assim resmungando ou achando, não, aquela obediência absoluta. Meus irmãos, hoje o Senhor Deus continua escrevendo páginas assim, sua história está sendo escrita, mas aqui de uma forma bem clara. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Fé, a fé que obedece, mas a fé que obedece com alegria. E alguma coisa que nós devemos obedecer ao Senhor é viver aqui como peregrinos. Olha no versículo 9, está escrito: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Nós somos aqui apenas o quê? Peregrinos. Não entre, meu irmão, em 99, achando que a sua morada permanente é aqui. Não tenha essa visão apenas só do material. Tenha essa compreensão de ser um peregrino aqui na terra, de habitar em tendas, de ser tão assim volátil, tão fácil de ir para um lado e para o outro e até evaporar. Ser um peregrino. Diz aqui: pela fé ele peregrinou, porque aguardava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Agora, a partir do versículo de número 11, nós vamos encontrar Sara. Deus tem feito promessas para mim e promessas para você. Toda promessa dele tem o sim e o amém. Muitas vezes você pode dizer assim: está demorando muito. Mas a Escritura diz que Deus não retarda as suas promessas. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela já estava velha, e o Senhor disse: Sara, você vai ter um filho. Sara, você vai ter um filho. Os anos passavam e esse filho nunca chegava. Sara, você vai ter um filho. E ela continuava. Passava ano, entrava ano, saía ano, e o filho não chegava. Mas Deus nunca deixa suas promessas caírem em terra. Se existe algo que você tem que fazer, meu irmão, é alimentar a sua fé. Continuar crendo. Eu não sei que filho é esse que você precisa gerar. Talvez você começou o ano de 98 dizendo: eu quero chegar no final de 98 casadinho, bonito. E você está chegando no final de 98 solteirinho da Silva.
O irmão disse, graças a Deus. Podia ser que você pudesse ter embarcado num barco errado, mas você precisa continuar conservando. Senhor, eu quero viver esta realidade, porque pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Você não vai caminhar por aquilo que você vê, nem tampouco vai ter uma fé tão epidérmica, apenas sentindo arrepios, mas daquilo que a palavra do Senhor afirma, você vai confiar, vai descansar, vai esperar, vai aguardar. Você pode olhar Sara, cada dia, filho, você falou que vai ter um filho, seu tempo já passou, Sara. Seu tempo já passou. Já faz tantos anos que a menopausa já faz parte da sua vida. Acabou. Mas a fé, ela tem uma recompensa. E é isto que a palavra do Senhor diz e afirma. Que nesse ano, meu irmão, o ano de 99, seja para você esse ano da recompensa. O ano que o Senhor quer honrar a sua fé, a despeito muitas vezes de situações, de pessoas em sua volta, que falam muitas coisas dizendo não vai, mas você vai conservar dentro do seu coração essa certeza tão absoluta, porque logo está escrito aqui no versículo 12, por isso também de um aliás amortecido saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como as areias, como a areia que está na praia do mar. Verso 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Guarde no seu coração isso. Eu quero ver as promessas do Senhor como realidade na minha vida. Quero ver as promessas do Senhor na minha família. Quero ver as promessas do Senhor como realidade no meu trabalho. Quero ver as promessas do Senhor como realidade na igreja. Eu quero ver. Mas por isso, deixe o seu coração experimentar a fé que adora. Esta fé que caminha com Deus. Esta fé que trabalha, esta fé obediente à palavra do Senhor, e guarde no seu coração a certeza da recompensa da fé. Agora, olha o que está escrito aqui. A partir do versículo de número 14, ele diz, porque os que falam deste modo, manifesta estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eu acho que um dos títulos mais bonitos que qualquer um pode ter aqui na terra é aquele título que diz assim: Deus não se envergonha de mim. Será que você pode dizer isto? Deus não se envergonha de mim. Senhor, eu quero entrar em 99, Senhor. Senhor, eu quero entrar e quero viver cada um desses dias, Senhor. E quero dizer, e quero viver. Quero que o Senhor diga para mim, Senhor: filho, eu não me envergonho de você. Quando o Senhor olhou o seu filho, falando a Jesus, ele diz: este é meu filho, em quem me compraz. Eu tenho prazer nele. E muitas vezes você pode dizer: mas Deus fala isto apenas, ou falou isto só para Jesus. Mas aqui o texto diz algo diferente. Por isso Deus não se envergonha deles. Eu quero envergonhar Satanás na minha vida. Eu quero envergonhar os demônios.
eu quero envergonhar o mundo, eu quero envergonhar, mas eu quero que Deus não se envergonhe de mim. Então diga para o seu irmão, diga para ele: Deus não se envergonhará de mim. 99. Será isso grande demais? Será isto um sonho tão difícil? Será isto uma irrealidade? Será que alguém pode viver assim? Pode, porque está escrito. Por isso Deus não se envergonha deles. E quando você chega agora no versículo de número 17, você vai experimentar algo. E quando você passa a manifestar esta fé que adora, à medida que você vai caminhando assim por fé, vai trabalhando por fé, em obediência à fé, vai experimentando a recompensa da fé, você vai experimentar algo. Mais dias, menos dias, a sua fé vai ser testada. E quando o teste chega, a crise chega, a crise ela nunca desenvolve o nosso caráter. A crise apenas revela o nosso caráter. Os testes de Deus, eles nos levam exatamente a manifestar aquilo que está dentro. Olha o que está escrito aqui no versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Você conhece o teste? Quando o Senhor pede, muitas vezes aquilo que veio como uma resposta dele, e é dele. Quando nós nos aferramos às coisas, quando nós tentamos segurar alguma coisa por nós mesmos, a palavra diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Aquilo que Deus te deu, você tem. Mas aquilo que Deus não te deu, não adianta você querer segurar, porque você não tem. Quando a fé é testada, não é que Deus seja mau. Nosso coração é que precisa ser conhecido de nós mesmos. Precisamos conhecê-lo. Quando veio o teste para Abraão, você conhece tão bem a história. Quando ele entregou o seu Isaque ao Senhor, houve o substituto. O cordeiro foi imolado no lugar do Isaque. Naquele instante o Senhor se revelou a Abraão dizendo: o Senhor proverá, Jeová Jirei. Quem sabe nessa passagem de ano, você está aí segurando tantos Isaques, coisas que você deveria ter rendido ao Senhor e não rendeu. Isso tem sido como que um peso. Se solte. O Senhor nunca nos pediria alguma coisa sem nos dar toda a condição para realizar. Aqui encontramos isso de uma forma tão clara, a fé sendo testada. No versículo 20, entra um outro personagem dizendo: pela fé igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que estavam para vir. Eu não sei quais as coisas que virão para nós em 99. Eu não sei, mas eu sei de algo, que a bênção do Senhor, ela só enriquece. A bênção do Senhor não acrescenta dores. É a bênção do Senhor que vai fazer toda a diferença em nossa vida em 99. Aqui a palavra diz que pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. E quando essas coisas vieram, aquele que absorveu a bênção, aquele que tomou parte da bênção, aquele que creu na bênção,
fez uma diferença tão grande. Você, pai, abençoe seus filhos, abençoe sua esposa, abençoe. A bênção nós invocamos, mas a bênção nós transmitimos também. Quem sabe você chega no final do ano, até as pessoas dizendo meio para você, você parece ser um azarado, onde você põe a mão, dá tudo errado, nada dá certo, e as coisas não vão. Sabe, é um momento que você diz: Senhor, eu não quero isto mais. Senhor, eu quero a tua bênção, Senhor. Senhor, eu preciso dela. Eu preciso. E esse nosso Jacó, você vai conhecer a história dele, quando ele caminhou, deu tantas cabeçadas na vida, até o momento quando ele disse: Senhor, eu não quero mais viver assim. Senhor, eu quero a tua bênção mais do que qualquer outra coisa. E ali no Val de Jaboque, o Senhor, naquela luta com Jacó, o abençoou. Sua vida foi mudada. Ele saiu dali mancando, caminhava agora mancando, mas o seu coração tinha bênção. Ele entrou como um Jacó, um enganador, e saiu daquela luta abençoado como Israel, como um príncipe de Deus. Como que é tão diferente? Se você chega no verso 21, diz: pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Aquilo que ele havia recebido, ele passou. Será que você pode ver na sua descendência a bênção? Será que no final agora do ano você pode dizer: meus filhos, meus netos, meus filhos, meus netos, a bênção que passa pelas gerações. Hoje tem muita gente falando das maldições hereditárias que existem, mas seria muito mais lindo você se preocupar com a bênção hereditária, ou seja, a bênção que você pode passar para a sua descendência no ano de 99. Amém? Se você estiver perto do seu filho, diga para ele assim: mais uma vez eu te abençoo em nome de Jesus. Não canse de abençoar. Não canse de abençoar. No versículo 22, nós vamos ver a autoridade da fé. Está escrito: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto a seus próprios ossos. Ele deu ordens. A fé que mantém a autoridade. José sabia que um dia a visitação do Senhor seria tão real ali sobre o Egito. O povo haveria de sair, haveria de ter aquela caminhada. Por isso que no versículo 23, nós vamos encontrar agora a expressão de fé dos pais de Moisés. Diz assim: pela fé Moisés, quando nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O rei pode fazer 1000 decretos, mas a resposta vem do Senhor. Não fique, querido, tão ansioso pelos decretos humanos e naturais. Existe aquele que é maior. A palavra diz que como ribeiros de águas, assim o coração nas mãos do rei, nas mãos do Senhor, por onde o quer, o inclina. Quando veio a ordem para que as crianças do sexo masculino que nascessem dos hebreus fossem todas mortas, os pais de Moisés, diz aqui o texto, não ficaram amedrontados. Não entre agora em 99 com seu coração assim: e o plano do governo, aí os impostos, e o NTS. Sabe, querido, essas coisas todas são coisas. Mudam. A única coisa que permanece para sempre, o que é? A fidelidade de Deus em honrar a sua palavra. Não fique amedrontado, meu irmão, mas procure agir.
procure operar a fé do modo como que está aqui. Por isso que no verso 24 diz: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Situações acontecerão com você em 99, ou já aconteceram com você agora em 98. Oportunidades tão grandes de você ser chamado filho da filha de Faraó. 1000 oportunidades, mas aqui diz a palavra que Moisés recusou. Aquele negócio ilícito, recuse. Aquele namoro ilícito, recuse. Aquele relacionamento ilícito, recuse. Sabe? Fé não é aceitar as coisas tacitamente. Quantas vezes você vai ter que recusar oportunidades gloriosas? Morar num palácio, ser considerado filho da filha de Faraó, quem sabe ter uma pirâmide para você, mas Moisés recusou. Recuse, meu irmão. Quem sabe situações aconteceram com você em 98 e você está chegando no finalzinho do ano triste, porque você não conseguiu recusar. Recuse. Olha que está aqui, verso 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu o isolamento, preferiu o sofrimento, preferiu ser maltratado junto com o povo, do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Que você possa honrar assim também a fé, irmão. Os prazeres do pecado são prazeres, mas são transitórios. Deixam marcas, deixam culpa, deixam lágrimas. Recuse. E o verso 26 diz: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Jesus não tinha vindo ainda na época de Moisés, mas a promessa já existia. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Verso 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Quem sabe nessa passagem de ano você tem que abandonar o Egito também. Não abandonar o Egito fisicamente, mas todo o domínio do Egito na sua vida. Todo o domínio do Egito de escravidão demoníaca, de paixões, de vícios, coisas lá do Egito. Mas agora diz a palavra, pela fé, ele abandonou. E é um ato de escolha. É algo que você precisa escolher. Você precisa querer abandonar o Egito. Existe algo diferente nesta passagem de ano agora. É o momento que você pode realmente escolher, falando: Senhor, eu não quero nada do Egito na minha vida, não quero nada do Egito na minha casa. Senhor, eu não quero, Senhor, eu quero abandonar, eu quero o Senhor mais do que qualquer outra coisa. E diz o texto: não ficando amedrontado com a cólera do rei. Não tenha medo, irmão. Quando você diz: eu não quero mais o Egito, vem ameaças sobre você. Vem ameaças sobre a sua vida. Vem ameaças, mas que você possa dizer: eu quero viver assim. E diz aqui o verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. É a fé que traz proteção. Quando da saída do povo, a ordem do Senhor foi que um animal, um cordeiro, deveria ser morto. O sangue daquele cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas. E exatamente à meia-noite, como daqui a 34 minutos será meia-noite,
o Senhor visitaria o Egito. Mas as casas que tivessem aquela marca não seriam tocadas. Nesta hora, todos os meus diáconos virão e nós vamos começar a celebrar a ceia. A ceia substituiu a Páscoa. Esta passagem, todos os membros da igreja aqui de Lagoinha e de outras igrejas evangélicas que estão conosco devem receber o pão e o vinho e participarem da mesa do Senhor. Mas nesta hora, eu quero que você comece a guardar no seu coração isto. Ao entrarmos em 99, queremos esta proteção. Queremos caminhar, que proteção que temos? O sangue do Senhor. O sangue do Senhor que nos confere a ousadia e a autoridade para chegarmos diante do trono da graça do Senhor. Nesta hora, quando os diáconos vão levar até você o pão e o vinho, os símbolos do corpo e do sangue do Senhor, essa é a expressão maior. Você vai entrar em 99 dizendo: Senhor, eu faço parte do teu corpo, Senhor, eu faço parte do teu povo, Senhor, eu tenho também na minha vida esta realidade. E diz aqui a palavra: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue. Exatamente às 3 horas da tarde, quando Jesus Cristo entregou o seu Espírito ali na cruz ao Pai, quando Ele morreu, exatamente às 3 horas, lá em Israel, milhares e milhares e milhares e milhares de cordeiros estavam sendo mortos e o sangue estava sendo derramado. Mas para nós, como que é tão diferente? Pela fé, quando daqui a pouco você vai receber, os diáconos que já receberam já podem começar a ministrar aos irmãos. Você vai receber este pão, e à medida que você segura, você pode perceber é pão, mas esse pão é o símbolo do corpo do Senhor. E o Senhor diz a você: tudo que Deus tinha, Deus nos deu aqui através do seu Filho. Diz aqui o versículo 29, depois da saída do povo de Israel, a necessidade de irem para a terra, o deserto estava ali, um mar vermelho, e o verso 19 e 29 diz: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Diz a palavra: pela fé atravessaram o mar vermelho. Nós temos que atravessar hoje. Daqui exatamente 31 minutos nós vamos atravessar. Mas muitas vezes o seu coração pode dizer: bem, mas como atravessar? Ali estava o povo, aquela jornada, pleno deserto, ali o mar. Moisés disse: Senhor, o que eu vou fazer? E o Senhor apenas disse o seguinte: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Mas o mar está ali. Diga ao povo que marche. Você pode ver o mar, meu irmão, obstáculos os mais horrorosos possíveis, mas marche, meu irmão, marche. Você vai ver o mar se abrir. Você vai ver a nossa fé. Ela não é uma religião. Nossa fé é um relacionamento com o Senhor. Nossa fé é uma expressão de milagres. E o Senhor disse: diga ao povo que marche. Essa fé que traz de uma forma tão clara, tão bonita, a preservação do povo. O Senhor pode preservar a sua vida e dos seus queridos em 99. Pode. Você pode dizer: Senhor, que durante o ano de 99, toda a minha casa, Senhor, seja guardada com saúde. Senhor, que no ano de 99,
A morte não encontra espaço sequer, Senhor, na minha casa. Será que você pode dizer isto? Senhor, que em 99 a morte não encontra espaço na minha casa. Honre o seu Senhor, viva a palavra e o Senhor vai te honrar. O versículo de número 30 diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas 7 dias. É a fé dos milagres. É a fé que faz com que as muralhas caiam. É a fé que destrói aqueles obstáculos que estão ali, levantados por homens, levantados muitas vezes por demônios. Muralhas e muralhas e muralhas. Muitas vezes você olha o tamanho das muralhas, mas meu irmão, nesse ano, não procure medir o tamanho das muralhas, procure medir o tamanho de Deus. Amém? Pela fé. Diz aqui, pela fé, ruíram. Sabe o que significa isso? Vai ruir, irmão. Vai ruir. Pela fé. Como eu gostaria de ver, eu acalento no meu coração, e creio que todos os pastores guardem essa mesma esperança, e vemos cada irmão tão livre, não sitiado. As muralhas estão aí, mas pela fé, meu irmão. Fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. Sem fé é impossível agradar o Senhor. E diz aqui a palavra que pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas 7 dias. Um dia, as muralhas não caíram. 2 dias, as muralhas não caíram. 3, 4, não desanime, irmão. Pode ser 7, podem ser 70 vezes 7, mas as muralhas vão cair. Vão cair. Vão cair, meu irmão. Muitas vezes aquela situação tão hermética, tão difícil, intocável, as muralhas vão cair. E não tem coisa mais bonita do que estar livre diante do Senhor. O verso 31 diz: pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Ela ficou livre. Alguém que era assim, dentro da sociedade, o ponto mais baixo, mas ali estava o testemunho do Senhor. Quando as muralhas ruíram, somente um pedaço permaneceu em pé das muralhas, exatamente onde estava a casa de Raabe, porque ela havia colocado em obediência aquele fio escarlate vermelho. As coisas podem ruir em sua volta, irmão, mas quando você tem a marca do Senhor, a marca do sangue de Cristo, você é intocável pela graça. Isso que é fé. Parece ser tão simples. E aqui diz, verso 32, e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão. Conhece a história de Gideão? A vitória milagrosa, as provas que ele fez com o Senhor, as intervenções do céu. E ele fala sobre Baraque, a fé que triunfa, a respeito de Sansão, a força. Eu imagino Sansão, não aquela pessoa assim, igual um Schwarzenegger, não. Eu imagino Sansão assim, uma pessoa bem magrinha, porque, igual o pastor César assim, porque as pessoas sempre perguntavam de onde vem a força dele. Ou seja, aquela força que vem do Senhor. E ele diz, de Davi, a fé acima da confiança. Quando você vai estudando a história de Davi, de Samuel,
a integridade na vida de Samuel. Você caminha e percebe a beleza da vida de Samuel, a integridade de uma forma tão absoluta. E aí ele diz: os quais, por meio da fé, verso 33, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Aqui nós encontramos essa descrição daqueles que a fé os honrou. Pessoas que foram honradas pela fé, dizendo aqui: por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo. Você vai percebendo aqui, pessoas que a fé os honrou. Mas de repente, você vai encontrar irmãos que honraram a fé, dizendo aparentemente o contrário. Alguns foram torturados. Tortura provoca dor. Alguns foram torturados. Quantas vezes irmãs têm sido torturadas pelos seus maridos? Não torturadas no sentido dele colocá-la no torniquete, no pau de arara. Não é assim. Mas aquela tortura emocional. Quantas vezes, minha irmã, quando você se aprontava para vir para a igreja, ali estava o esposo te torturando, o filho, os pais. Quantas vezes a fé, alguns imaginam que eu vou viver com o Senhor, mas as coisas mudam. Quantas vezes quando esse esposo vem para o Senhor e os olhos dele são abertos para perceber a glória do Senhor Jesus, como que tudo muda. Vem um arrependimento e ele diz para a esposa depois: querida, me perdoe, eu não sabia o que eu estava fazendo, me perdoe. Muitos foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Verso 36, outros por sua vez passaram por escárnios e açoites. Pode acontecer isso em 99, em razão da sua fé, em razão da sua integridade, em razão do seu testemunho. Quantas situações podem acontecer? Quem sabe você chega no final de 98, tendo experimentado açoites de palavras, pessoas que falaram contra a sua honra, pessoas que falaram contra a sua integridade, e aquilo machucou. Você não revidou, outras vezes você guardou no coração e deixou brotar uma semente de amargura na sua vida. Nessa passagem de ano, é tempo de você arrancar isso, e você perdoar, meu irmão. Não entre em 99 com amargura no seu coração. As pessoas erraram contra você, você sabe disso, mas perdoe. Perdoe sua esposa, perdoe seu marido, perdoe sua sogra, perdoe seus filhos, perdoe aqueles que te feriram, como diz aqui o texto. Quem sabe você passou por prova de escárnio e açoite. Mas comece a viver pela fé. O próprio Senhor disse: Pai, perdoa-lhes. Perdoe, meu irmão. Aí você diz: mas eu não sinto que devo perdoar. É uma questão de você sentir, de obedecer. Perdoe. E a palavra diz: até de algemas e prisões.
Verso 37 diz: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E abre-se parênteses, e está escrito: homens dos quais o mundo não era digno. Queira, meu irmão, no ano agora de 99, fazer com que o mundo não seja digno de você. Ou seja, que a sua vida seja um impacto tão grande. O mundo é digno de qualquer um. Existe um padrão no mundo. Quando as pessoas descem do padrão, elas são punidas. Mas quando elas sobem do padrão, elas são perseguidas. E o mundo não é digno delas. O que significa isso? É que você vai viver a vida em plenitude. Vai fazer de cada dia de 99 um festival de graça e de bênçãos, de vida. Vai fazer com que o mundo, situações que te espremem, suas reações. Porque o cristão, ele não é conhecido apenas pelas suas ações. No Evangelho do Sermão, no Sermão do Monte, Jesus fala só sobre as reações. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, se alguém tomar a túnica, se alguém bater numa face, são as nossas reações que vão revelar. No ano de 99, faça com que o mundo não seja digno de você. Amém? Será que você pode dizer isso ao irmão que está ao seu lado? Em 99, o mundo não será digno de mim. Diga mesmo com fé para ele, olhe nos olhos e diga: em 99, o mundo não será digno de mim. O mundo é digno de trapaceiros, o mundo é digno de mentirosos, o mundo é digno de maridos infiéis, o mundo é digno de mulheres rabugentas, o mundo é digno de gente assim. Mas o mundo não é digno de homens e mulheres que honram a fé. Que honram a fé. Verso 38 diz: errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E os 2 versos do capítulo 12 dizem assim: portanto, agora fala para mim e para você, dizendo: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, estas testemunhas que estão aqui, e diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Procure tirar hoje, irmão, todo desembaraço, tudo aquilo que está embaraçando a sua vida. Embaraço é peso, é rolo, é confusão que você tem. Situações que te envolveram, e você permitiu ser envolvido por essas situações. Mas até quando esse embaraço vai permanecer? Tem muitas vezes uma atitude, tomar a tesoura e cortar. É prejuízo, mas você está tentando desembaraçar e cada vez vai ficando pior. Corte, fique livre, fique solto. Daqui a 15 minutos, nós estaremos no ano de 99. Coloque dentro do seu coração isto: eu quero ser tão livre. Senhor, eu não quero embaraço na minha vida, Senhor. Senhor, eu não quero embaraço. Não é uma questão de você pedir para Deus desembaraçar, porque Ele não diz que Ele vai fazer isso. Diz que você precisa fazer, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança. Sua preocupação não é chegar em primeiro lugar.
não é uma ação silvestre da vida, é você chegar. É chegar com perseverança. Você não vai ser medido pela velocidade, mas você vai ser medido pela fidelidade. Com perseverança, como diz aqui, a carreira que nos está proposta. Este ano pode e deve ser o ano mais glorioso da sua vida. Pode, porque se não fosse assim, Deus não teria permitido que você chegasse até aqui. E este é o sonho do coração do Senhor. Isto acontecerá, conforme diz o verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Amém? Meus irmãos, a reunião vai terminar, mas o culto não vai terminar. Você não precisa ter pressa para sair. Fique agora com seus irmãos, e nós vamos levantar nossas mãos para os céus, e um para os outros, e você vai abençoar o seu irmão, com as palavras de Números capítulo 16, dizendo assim: levante sua mão, e abençoe alguém que está perto de você. Podem pôr as mãos na cabeça dele, se é seu parente, diga para ele: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Dê um abraço na pessoa que você abençoou. Viva para a glória do Senhor. Viva este ano, fazendo deste ano o melhor ano de toda a sua história. Que a graça do Senhor seja tão abundante em sua vida. Vá na paz do Senhor. Vá na alegria. Viva cada dia intensamente, amando o seu Senhor, vivendo para a glória dEle. Eu te abençoo, toda a igreja, no nome de Jesus. Amém.